Olá, alunos, alunas, como vão? Tô com saudade de vocês, espero que vocês estejam bem, né? E eu tô fazendo esse vídeo aqui para a gente poder discutir as atividades que foram solicitadas na primeira parte do conjunto de atividades que eu mandei, que é do nosso livro de história. Na página, foram atividades da página, vamos chegar à página aqui, página 26, que eu pedi para vocês fazerem, não é? As 4 primeiras questões, né, sobre o material que foi encaminhado via blog, que também está à disposição naquele perfil do Facebook que só um aluno me achou até agora. E que se você tiver um Facebook, um perfil no Facebook, é importante que você me encontre lá, tá bom? Então, nós vamos fazer o que hoje? Nós vamos fazer uma recuperação contínua, né? A correção das atividades, para poder tirar um pouco a dúvida de vocês sobre algumas questões que foram passadas. Então, eu vou respondendo as questões, vou dando mais uma explicada e vou deixar escrito também no blog e no Facebook para vocês poderem atualizar o caderno de vocês, tá bom? Então vamos lá. A primeira pergunta, né, que eu fiz foi: o que é história? Bom, a gente sabe que a história é uma ciência, não é? E uma ciência que faz o quê? Que estuda o passado da humanidade e as suas transformações, analisando as mudanças e as permanências. Essa matéria eu cheguei a explicar em sala de aula e nós utilizamos como exemplo a questão da própria sala de aula, que eu falei, olha aqui, eu mostrei uma foto de uma escola do século XX, do início do século XX, e eu falei o que mudou e o que permaneceu de lá para cá. E aí a gente acabou fazendo algumas análises, e aí a gente chegou à conclusão de que o que tinha mudado era a questão tecnológica, né? Que hoje a gente se utiliza da internet, e às vezes vocês vão para a sala multimídia e tem toda uma aparelhagem lá que antes não tinha, né? Porque antigamente era só o professor, o aluno. O professor escrevia na lousa, o aluno copiava, o professor explicava, o aluno pouco interagia, e isso acabou mudando com o passar do tempo. Mas também teve algumas permanências, né? Eu falei sobre o quadro negro, lembra? A lousa. A lousa ela permaneceu, é uma permanência da escola do passado na escola do presente. Então, olha só, história é o campo do conhecimento dedicado ao estudo das ações dos seres humanos no tempo e no espaço. Esse estudo envolve as relações humanas, as transformações sociais, políticas e culturais que ocorrem nas sociedades, bem como as permanências, isto é, aquilo que pouco mudou ao longo do tempo. No início do estudo, eu procurei fazer uma diferenciação entre fé e ciência. É importante a gente separar isso porque fé, ela se dá com base em crença. E as crenças, elas não são provadas cientificamente. A gente acredita, a gente tem fé e ponto final. A ciência não. A ciência envolve estudo, observação, testes, né, levantamento de hipóteses, prova daquela hipótese ou refuta aquela hipótese, né? E a história ela está no campo da ciência humana, tudo bem? A segunda questão é: o que são fontes históricas? E cite alguns exemplos. As fontes históricas é o principal elemento que o historiador se utiliza para poder reconstruir a história, para poder contar a história de um povo, de uma sociedade, do mundo, de uma pessoa, de uma organização, etc. E ele se apoia nessas fontes históricas, que são o quê? Os vestígios. Todos os vestígios que o homem, né, que a humanidade deixou ao longo do tempo. Que pode ser o quê?
Pode ser cartas, livros, jornais, inscrições, pinturas, música, instrumentos musicais, utensílios domésticos, armas, vestimentas, construções, túmulos, vestimentas, utensílios diversos, tudo o que o homem, tudo que a humanidade produziu ao longo do tempo, ela é um vestígio que possibilita ao historiador reconstruir a história da humanidade. Até os fósseis que ficaram preservados ao longo de milhares de anos, eles também são fontes históricas e são extremamente importantes para que o historiador ele possa fazer o seu trabalho de reconstruir a história da humanidade. Aí vem a terceira questão. Ela diz o seguinte: é possível chegar a uma verdade única e absoluta na produção do conhecimento histórico? Justifique a sua resposta. Ou seja, ela está perguntando: existe uma verdade única? O que está no livro de história é aquilo ali e não tem outra opinião sobre aquilo? É só uma única verdade? E a resposta é não, né? Não existe uma verdade única. Por quê? Porque o historiador, ele é um ser humano. Ele tem crenças, ele tem emoções, né? E é por isso que é extremamente importante que o historiador ele busque ser isento nas suas análises para não permitir, né, que aquela análise que ele está fazendo seja contaminada, por exemplo, por suas crenças. Seja uma crença religiosa, seja uma crença ideológica, não é? E é óbvio que os historiadores, eles se utilizam de critérios para fazer a análise de uma fonte histórica. E esses critérios, eles acabam mudando de historiador para historiador. Então você vai achar análises diferentes de um mesmo assunto, isso é muito comum. Se você pegar, por exemplo, a história do Brasil, os historiadores brasileiros sempre colocam a história, o que a gente chama de história dos vencidos, não é? Países europeus, como Portugal, vieram até a América do Sul. Aqui viviam os povos originários, os povos nativos, que eram os verdadeiros donos da terra, e eles simplesmente se apossaram da terra destas pessoas. Escravizaram estas pessoas e impuseram a sua religião, a sua forma de viver para essas populações. Então, o que ocorreu aqui foi uma dominação. Os povos daqui foram dominados. Quando você vai olhar o que os historiadores portugueses escrevem sobre a chegada de Portugal aqui na América do Sul, eles colocam uma história completamente diferente. Que eles dizem que o Brasil ele só é o que é hoje graças aos portugueses que para cá trouxeram o quê? A civilização. Como se os povos que aqui viviam não fossem civilizações, não tivessem as suas regras, as suas leis, a sua forma de vida, os seus costumes, a sua religião, as suas crenças religiosas, de uma maneira geral. Então, a melhor resposta que vai ficar para essa questão é não, pois uma mesma fonte histórica ela pode ser interpretada de diversas maneiras, dependendo dos critérios de análise de cada historiador. Tudo bem? Então não há uma verdade única. Depende da forma que cada historiador está analisando as fontes históricas que chegaram a ele sobre determinado assunto. E também envolve o aspecto que ele quer analisar de determinada sociedade. Você vai tem historiadores que vão, por exemplo, analisar os egípcios antigos. Eles vão querer entender para que eram as pirâmides, como que elas eram construídas, qual era a serventia daquilo, e aí eles vão acabar chegando na questão religiosa deles. Outros vão analisar como elas foram construídas, então vão estudar o que? A engenharia, a matemática.
Então depende muito do aspecto que está sendo analisado de determinado povo, de determinada civilização que o historiador está estudando ali. E a última pergunta é: o que são sujeitos históricos? Somos nós, são as pessoas, né? Os sujeitos históricos são todas as pessoas que participam do processo histórico. Todos os dias nós estamos contribuindo para a história, através da nossa história individual e da nossa história coletiva. Então, além dos sujeitos históricos individuais, que sou eu, você, né, cada pessoa atuando num campo diferente da sociedade, também existem os sujeitos históricos coletivos, que são grupos de pessoas que atuam na sociedade e que acabam escrevendo diariamente a história dessa sociedade. E esses grupos atuam na transformação social, cultural, política e econômica. Então, quando a gente vai pensar num sujeito histórico coletivo, a gente pode pensar numa ONG, num sindicato, num partido político, num movimento artístico, num movimento social, como o movimento do Sem Terra, os movimentos de mulheres, os coletivos de mulheres que atuam contra a violência que a mulher ainda lamentavelmente sofre na nossa sociedade, o movimento dos negros que lutam por igualdade racial, entre tantos outros. Então, todos nós somos sujeitos da história, sujeitos ativos da história. Né? Nós estamos contribuindo para a construção do país, da cidade, do estado diariamente. Não é? Nós somos sujeitos ativos da história e contribuímos de forma individual e de forma coletiva. Bom, e aqui se encerra, né, a nossa correção dessas primeiras 4 perguntas, né, da primeira atividade que eu passei. Eu espero que esse pequeno vídeo tenha ajudado a vocês a sanar as dúvidas. Eu vou deixar as respostas, né, um gabarito, para vocês poderem organizar o caderno de vocês. Façam o caderno, né? Eu vou olhar, quando voltar nós vamos olhar. E quem ainda não conseguiu me encontrar no Facebook, eu fiz um perfil exclusivo para vocês, né? Que é lá que a gente vai interagir, onde vocês vão poder me chamar no chat para a gente poder conversar, para vocês poderem fazer outras perguntas, né? E a gente poder interagir mesmo, tá bom? Eu vou finalizar por aqui. Eu espero que vocês estejam bem, se cuidem, mantenham o isolamento social, lavem a mão com frequência, evitem ir para a rua. Se não tiver jeito, precisar sair para fazer alguma coisa, se vocês tiverem que acompanhar a mãe ou o pai para algum lugar, não esqueça de usar máscara, tá bom? Essa doença é uma doença muito séria, é uma doença que está matando muita gente e eu quero poder chegar de volta na sala de aula e encontrar todos vocês bem, tá bom? Um abraço e até a próxima.